Muito obrigado. Olá, doutor Renan, muito obrigada. Estou estendendo aqui para ti essa boa vontade aí de nos ajudar, como sempre, né? Trazendo esse seu conhecimento, né? Junto com a doutora Suzana, que ela é também fantástica. E eu falei aqui para o pessoal aproveitar esse momento, colocar aqui, né? Escrever, anotar tudo que vocês vão falar para nós, ok? Então, vamos lá. Muito obrigado. Vamos lá. É com você. Então tá, primeiro. Posso começar então? Vamos lá? Tá? É contigo, tu me diz a hora que eu passar que eu passo os slides, Claro. tá bom? Uhum. Então tá, boa noite a todos, agradeço a presença de todos. Vou falar um pouquinho dos óleos essenciais e a prática, o meu dia a dia na odontologia e o que eu tenho visto, o que muda, né, com os óleos essenciais e o tanto que ele nos ajuda no dia a dia. Então agradeço a presença de todos e qualquer dúvida eu fico à disposição. Vamos lá, pode passar. Então, basicamente, a primeira coisa que a gente pede, o que significa, o que é um óleo essencial, que muitas pessoas ainda não sabem o que é. Então, na verdade, o óleo essencial, ele é o principal constituinte da aromaterapia, ele é reconhecido pela OMS, né, que é a Organização Mundial de Saúde, como uma forma de tratamento, né? Da onde que a gente retira esse óleo essencial? Principalmente de flores, folhas, caules, frutos e raízes, né? Cada composição dessas flores, isso tudo varia do lugar, da temperatura, de como que é colhido essas flores, folhas, né? Para ter a sua composição química, tá? Na verdade, o óleo essencial é a defesa da planta, né? Ela oferece um aroma distinto e ela desempenha um papel importante na polinização do ambiente. Tá? Os óleos essenciais, eles podem ser aplicados de diversas formas, principalmente, existem 3 formas. A forma tópica, né, que é passar na pele, tá? Normalmente a gente pede para diluir, tem alguns óleos que a gente costuma diluir em óleo de coco fracionado, tá? Que é o óleo de coco da doTERRA. Então, a gente costuma fracionar esse óleo e passa topicamente na pele. Já a forma aromática, ela pode ser usada tanto no difusor quanto inalado, né? A gente pinga uma gotinha na mão, faz e esfrega bem nas mãos e faz como se fosse uma conchinha e inala bastante, tá? Essa é a forma aromática. E já a forma interna, né? Que pode ser ingerido, ou seja, pode ser colocado embaixo da língua, pode tomar em cápsulas, na água, até mesmo na alimentação. Isso a gente consegue usar através dos óleos essenciais. Ela pode ser ingerida, porque a doTERRA existe um certificado, que é o CTPG, que é o Certificado de Pureza Testada e Garantida, que ela oferece vários testes, são 55 testes, até ser aprovado para poder ter a ingestão do óleo essencial. Pode passar. Tá? O que acontece? A diferença do óleo essencial para uma medicação, que é, na verdade, o óleo essencial, ele é nanoparticulado, ou seja, ele vai penetrar na nossa célula, nossa membrana celular com muito mais facilidade. Ela penetra por osmose, ou seja, ela penetra com mais facilidade. Já a medicação, ela é macroparticulada, ou seja, ela tem uma certa dificuldade, não é todas as medicações, e são raras as medicações que conseguem penetrar na membrana celular, fazendo com que tenha esse efeito rápido. Aí aqui tem um estudo que mostra essa comprovação científica aqui do porquê que o óleo essencial ele é mais rápido, ele age de forma mais eficaz. Tá?
que acontece? Quando a gente inala, né, principalmente pode ser de forma tópica mesmo, aromática, a gente inala esse óleo essencial, né? No momento que a gente inala, ele entra nos nossos pulmões, vai para a corrente sanguínea, né? A partir da corrente sanguínea, ela atinge o nosso sistema nervoso central, que são moléculas, são células, né? A partir dessas moléculas, elas vão se ligar aos receptores olfativos, né? Ela vai originar uma resposta eletrofisiológica e vai ter uma repercussão cerebral, né? No momento que ela atinge o nosso cérebro, o nosso sistema límbico, que é responsável pelas respostas hormonais e emocional, né? Atingir o sistema límbico nas amígdalas e no hipotálamo, vai ter essa resposta hormonal e emocional. Então, quando a gente inala, quando está usando, cerca de 22 segundos, essas moléculas elas vão atingir o nosso cérebro, é uma questão muito rápida. 22 segundos, atingiu o nosso cérebro. Já em 2 minutos, ela vai estar em toda a corrente sanguínea, né? Vai fazer todo aquele processo ali que eu expliquei no slide anterior. E quando der 20 minutos, essas células vão estar em todas as células do corpo. Ou seja, é de uma maneira muito rápida, né? Muito, muito eficaz o poder dos óleos. O que eu uso muito em relação agora ao consultório, né? Quando a pessoa tem que ir no dentista, ficar lá na sala de recepção, eu costumo deixar o difusor ligado já ali na recepção, porque muitas vezes o paciente tem medo, tem ansiedade, muitos vêm com traumas, né? E tem aquele estresse, aquela ansiedade do atendimento, né? Então, eu já coloco ali, já vou preparando o paciente antes mesmo de entrar para a sala, né? Sala do procedimento. Então, eu costumo usar, normalmente, pode ser um Serenity, um bergamota, né? Tudo que for cítrico, ele possui uma composição química que é o limoneno. Ele é muito bom, ele acalma a ansiedade, deixa o paciente mais tranquilo, né? Mais um bem-estar, um bom humor, porque normalmente a pessoa fica mais ansiosa. Então, nesse bem-estar, nesse bom humor, mais relaxado, né? Já ajuda bastante quando for entrar para a sala do procedimento, né? Um patchouli também, que é muito bom, ele tem lavanda, tem outros mix de óleos que ajudam na ansiedade e acalmar o paciente. Tá? Aí aqui eu coloquei um estudo que ele fala do medo e ansiedade no tratamento odontológico, né? Muitos têm aversão, né, à odontologia, eles têm muito medo, a ansiedade, e ele fala que foi feito um estudo com a lavanda, que ele mostrou que a lavanda ele equivale a um benzodiazepínico, ou seja, é um remédio que é tarja preta, né? Como se fosse um diazepam, lorazepam, clonazepam, todas essas medicações tarja preta, que normalmente o paciente usa para ansiedade, para dormir, enfim, o lavanda equivale ao mesmo benzodiazepínico. Então, eu gosto bastante de usar esses óleos para ansiedade. Aqui eu coloquei mais alguns óleos, né, alguns exemplos do que é usado para ansiedade, para os medos, para os traumas. Muitas vezes também quando eu vou atender pacientes autistas, que eles... É um cuidado diferente que tem que ter. Normalmente, eles ficam mais ansiosos, eles são mais agitados. Então, eu já vou usando esses óleos já para calmar os nervos, né, digamos assim, para eles já ficarem mais tranquilos para poder ter um atendimento odontológico com mais segurança, mais tranquilo para eles. E eles se sentem bem mais calmos, é bem interessante. Em relação à cárie dental, que é muito comum hoje em dia, sempre foi, na verdade, e ainda é, o que acontece? A cárie dental ela tem uma etiologia multifatorial, ou seja, ela não acontece de um dia para a noite, é uma evolução crônica, ela demora, né? Então, o que acontece? É um desequilíbrio no dente, ele vai perdendo minerais. Esse processo a gente chama que é o processo DESRE, que é a desmineralização e a remineralização do dente, tá? Porque o dente ele possui minerais.
né? No momento que se perde esses minerais, vai começando a cavitar o dente, ou seja, começa com esse buraquinho ali no dente. Às vezes tu vai, mas é só um buraquinho no dente, mas tu vai ver como que está lá dentro, ele tem uma evolução bem grande, que pode também levar o paciente a ter dor, né? É um processo crônico multifatorial. Esses fatores da doença cárie, né? Para ter a cárie é preciso ter o dente, né? O micro-organismo, uma dieta cariogênica, né? Como carboidratos, açúcares e a saliva. Então, o nome da bactéria que causa essa cárie é o Streptococcus mutans, né? Tendo dente e esses fatores aí, associado à desmineralização do dente, começa o processo carioso, tá? Entre outros fatores, a gente diz que fator comportamental, a renda, a classe social, a educação do paciente, isso varia muito para o paciente poder ter a cárie, né? Pode passar. Então, o que eu costumo recomendar? Para ter a cárie, é necessário ter o biofilme dental, que nada mais é do que aquela plaquinha branca que fica sobre os dentes, caso não escove, né? Se o paciente não escovou, para começar a formar esse biofilme dental, é necessário pelo menos 72 horas do tempo, né, para ter esse biofilme dental. O que a gente recomenda? Sempre uma escova macia. Não adianta, o paciente tem que escovar o dente e passar o fio dental. Isso é básico, tá? Sempre uma escova dental macia. O uso do fio dental é importante. Primeiro o fio dental, depois escovar os dentes. E eu gosto muito desse creme dental aqui, que é o On Guard da doTERRA, tá? Ele tem um mix de óleos muito bons. Ele dá uma sensação ótima de limpeza nos dentes. Esse creme dental, eu gosto de usar ele principalmente à noite, né? Que como à noite a nossa produção de saliva diminui, e acaba ficando mais vulnerável mesmo até começar um processo carioso. Então, eu costumo usar ele principalmente à noite, tá? Associado com outro creme dental com flúor, tá? Recomenda-se sempre de 1.000 a 1.500 ppm de flúor, que é 1.000 a 1.500 partes por milímetro do flúor. Então, esses dois associados e o On Guard, principalmente à noite, ele é maravilhoso. Não é porque eu sou dentista, né? Mas ele dá uma sensação tão boa como se tivesse acabado de sair da profilaxia, que é a limpeza, né? Ele fica muito limpo, muito bom mesmo. Eu gosto bastante desse creme dental, associado ao Conflur. Outro caso que pode acontecer nos pacientes, que é bem comum, a gente ter abscesso dentário, né? É um processo doloroso, um processo infeccioso bem comum no nosso dia a dia, né? Por exemplo, assim, quando o paciente começou a ter aquela cárie, né, aquele processo carioso lá atrás, que teve a desmineralização do dente, acontece essa evolução dessa cárie, né? Ela evoluiu tanto que chegou a atingir o nervinho do dente, que é o canal, tá? Ali onde vocês estão vendo, onde tem uma bolinha vermelha, ali se chama uma fístula, tá? Nesses casos, o paciente já sente bastante dor e, se não tratado, ele pode evoluir para um abscesso extrabucal, ou seja, é quando o paciente fica com aquele edema, aquele inchaço extrabucal, porque ele drenou para a parte do osso aqui da mandíbula normalmente, tá? Então, essa é a evolução do abscesso dentário. Tu vai ver, às vezes, é só uma bolinha ali na gengiva, né? Então, o que eu costumo usar? Primeira coisa que eu sempre recomendo, sempre falo para os pacientes, né? Primeiro, ir ao consultório, procurar o consultório o quanto antes. Só que muitas vezes, eu não consigo, não tem horário, enfim, né? A gente usa algumas coisas para mediar essa dor no dia a dia. Então, o que eu costumo indicar? Eu gosto muito de um copaíba, né? O copaíba, ele é um anti-inflamatório muito bom. Ele pode ser usado a cada 4 horas, pode pingar 2 gotas embaixo da língua, sublingual. Ele vai ter uma absorção bem rápida, bem interessante para dor, né? Vai usar esse copaíba para dor.
até que consiga ir ao consultório e fazer o tratamento dentário, né? Ele é bem interessante esse copaíba. Já o clove, ele é a base de cravo, que é o eugenol. A gente tem vários materiais odontológicos que é a base de eugenol. Então, o cravo é o eugenol. A gente pode também massagear essa gengiva sobre a fístula, que é ali onde tem aquela bolinha ali no dente, ali na gengiva. Massageie essa fístula com o eugenol, com o clove, que ele vai aliviar um pouco mais essa dor, até que consiga ir ao atendimento, né? E já em casos de pacientes, quando tem um abscesso extrabucal, que é aquela drenagem, não deu tempo de fazer a drenagem intrabucal, né, via dente, aí o paciente tem aquela fístula, aquele enorme edema fora da boca aqui. Então, esse abscesso extrabucal, eu gosto bastante de usar um melaleuca, né, fraciona em óleo de coco e massageia na região do abscesso extrabucal até que consiga fazer o atendimento. Ele é bem interessante. Dentre todos esses óleos aqui, tudo que a gente usar com frankincense, que é o olíbano, ele vai potencializar a ação de todos os outros óleos, tá? E já o Helichrysum, que é o Sempre Viva, é um óleo muito bom, eu gosto bastante. O Sempre Viva, ele é um antioxidante, ele é muito bom também, excelente para o rosto. Por exemplo, quando o paciente teve o abscesso extrabucal, né, massageou com melaleuca, potencializou com frankincense, depois pode passar um Sempre Viva ainda extrabucal, que ele vai ajudar bastante. Isso tudo associado com o copaíba também, quando o paciente tiver dor. Outro caso bem comum no consultório são os pacientes que possuem aftas, né? Bem comum. A afta, ou estomatite aftosa recorrente, ela atinge 20% da população, normalmente pacientes jovens, né? Mulheres, e isso vai causar uma dificuldade na alimentação e na fala do paciente, né? Acaba incomodando, é incômodo, porque ela é dolorida. Ela dura em torno de 7 a 14 dias, essas aftas, né? Ela tem uma etiologia desconhecida, ou seja, a gente não sabe exatamente de onde que é essa origem das aftas, né? Algumas evidências, elas indicam que é relação com o sistema imunológico, ou seja, se meu sistema imunológico, ele tá bom, né, com uma alimentação balanceada, isso vai ajudar já bastante para diminuir, para não ter tantas aftas. As evidências indicam, então, com o sistema imunológico, aspectos hereditários, traumas, fator psicológico, né? A gestão de alimentos, a deficiência de vitamina B12, ácido fólico e ferro, e algumas vitaminas como A, E e C. Tá? São algumas evidências que indicam das aftas. Então, para a afta, como eu falei, dura em torno de 7 a 14 dias, dependendo de quais. Pode ser única ou múltiplas, né? Quando tem múltiplas aftas, não é muito agradável, não, é bem desconfortável. Então, eu gosto bastante do On Guard, que ele é um óleo essencial, ele é um antibacteriano, um antiviral, ele é bem completo. O lavanda, que ele é ótima estimulação do tecido, mirra e melaleuca também, tá? Pode aplicar com cotonete na região da afta. Pega um cotonete, né? Puxa ali o lábio e aplica na região da afta. Tá? Todos esses que eu falei, eles são ótimos para uma nova formação de tecido, tá? Pode repetir, tá? Não adianta passar só uma vez por dia e achar que vai resolver. Não, tem que repetir pelo menos umas 4 vezes. O que eu fiz? Tem que repetir pelo menos umas 4 vezes por dia essa aplicação com cotonete, que é bem bom. Ele acaba diminuindo bastante essas aftas, levando até a diminuição deles e aí sai todas essas aftas. Pode passar aqui. Isso. Outra coisa também da odontologia que é bem em alta hoje em dia é a harmonização orofacial, né? Que basicamente na verdade, são os botox, os preenchimentos, tem todo um estudo por trás, né, da face,
que hoje em dia ninguém quer envelhecer, todo mundo quer envelhecer bonito, né? Então a gente costuma, a harmonização tá bem alta, tá? Eu não faço harmonização, né? Mas eu indico para os colegas que fazem, fez o procedimento em si, e depois eu gosto de falar bastante sobre os óleos para aplicação tópica na pele mesmo, tá? Então, o patchouli, ele é muito bom também, porque ele é um ótimo para tonificar a pele, ele é um estimulante de colágeno, ele é um antioxidante também, todos eles são muito bons, né? O lemongrass, ele é o capim-limão, ele é regenerativo, ele é ótimo em caso de edemas, né? Porque às vezes tá fazendo o procedimento ali e acaba ficando um pouquinho mais inchado, então ele é excelente em caso de edema. Aplica, né? Pode ser com óleo de coco fracionado, porém o lemongrass tem que ter um certo cuidado, porque ele é um pouco cítrico, então tem que cuidar. Ele é fotossensível, tem que cuidar quando for sair no sol, para não queimar, né? Não manchar, porque tudo que é cítrico, a gente tem que cuidar quando sai ao sol. Um Serenity também é um óleo muito bom, ele tem um mix desses óleos que nem eu falei, ele tem lavanda, camomila, vetiver, ylang-ylang. Todos esses óleos fazem com que ele seja um mix calmante e ajuda bastante no pós-procedimento mesmo da harmonização orofacial. E o lavanda também, que é aquele que eu já tinha falado, que ele é um ótimo estimulante de colágeno, que é tudo que a gente quer, né? Não quer perder colágeno. Outro caso, né, que pacientes que fazem radioterapia e quimioterapia, isso seja em qualquer parte do corpo, né? O paciente fez radioquímio, acontece de muitas vezes eles terem essas aftas, essa estomatite, mucosite também, que são lesões bem doloridas que causam na boca. Então, o que ele pode fazer? Pode fazer essas aplicações também, seja ela com lavanda, que eu já falei, porque ele é um ótimo estimulante celular, né? Um on-guard, um melaleuca e o frankincense, que ele vai potencializar a ação de todos esses citados. Então, o que se pode fazer? Pode fazer 4 aplicações por dia, né? Seja um copo, pega um tantinho, um dedo de água e mais um pouquinho do óleo de coco fracionado. E aí se coloca normalmente 4 ou 5 gotas de cada um, isso para aplicação, né? De cada óleo, lavando, o on-guard, melaleuca, e aí pode-se fazer um bochecho para aliviar essa dor, vai ter um estimulante, né? Para ajudar nesses pacientes oncológicos. Eles têm bastante dor, se queixam bastante. Ele é excelente. Das minhas dicas que eu trouxe hoje era isso. Eu espero que tenham entendido, se ficou com alguma dúvida. Não sei se eu falei muito rápido, como que foi? Muito bom. Puxa vida, excelente. Eu gostei bastante. Gostei bastante também. Não ficaram com nenhuma dúvida, alguma pergunta? Outro dia eu tenho um relato para contar para vocês. Eu tenho um relato que esses tempos eu estava no consultório e aí eu tinha que atender uma paciente. Ela tinha que fazer um tratamento nas gengivas, assim, algo bem simples, não era nada muito. Só que ela já vinha de traumas anteriores com muito medo. Ela veio de Caxias para ser atendida comigo. Aí, eu trabalho em Farroupilha, veio de Caxias, né? Veio de outra cidade para ser atendida e tal, uma ansiedade terrível, né? Aí eu abri a porta lá no momento que ela me viu de jaleco, né? A pessoa veio de jaleco, avental branco, tudo, já começou a chorar. Mas pensa numa mulher que chorou, desesperada, mal me conhecia, né? Aí tá, eu vi que a coisa ia ser tensa ali, né? Fui lá, dei uma lavanda para ela, acho que eu lembro que eu ofereci lavanda e um cítrico, acho que foi um de laranja, isso, para bem-estar ali, calmar os ânimos, né? Ofereci laranja e um lavanda para ela e pedi para ela passar na mão, né? E cheirar bastante. Aí ela ficou inalando ali, foi calmando, e eu fui lá dentro fazer as minhas coisas e tal, e depois chamei ela.
Simplesmente, quando eu chamei a mulher era outra pessoa, que ela tinha pavor de dentista, pavor do ambiente, né? Chamei ela, beleza, sentou lá, consegui fazer tudo o que eu tinha que fazer. E, bom, no final da consulta ela me abraçou, me agradeceu, ainda pediu o que era esse negócio mágico que eu tinha feito nela, que ela nunca tinha se sentido tão bem, tão, enfim, tão um bem-estar, né? Ela conseguiu deixar fazer tudo. Foi uma experiência, assim, foi muito nítido, foi muito legal. Eu cheguei em casa, eu contei para todo mundo, né? Isso faz uns 2, 3 meses, eu acho. Eu cheguei em casa, contei para todo mundo que tinha acontecido. Foi bem legal, bem nítido. A diferença assim, foi incrível nessa paciente. Bah, parabéns, Muito. olha. Muito legal mesmo. Quem está ouvindo, não sei se talvez não entenda assim, exatamente o quanto isso é significativo, né, no consultório, porque em emergência, qualquer local que exista um procedimento a ser realizado, que existe uma invasão do corpo, né, tipo, no caso do dentista, eu, por exemplo, quando eu vejo aquela broquinha rodando, eu já me sinto desconfortável. Não Mas é só tu, não. Por exemplo, no consultório tem pessoas que elas não conseguem relaxar a língua para a gente conseguir examinar a garganta, né? E realmente inviabiliza o diagnóstico, inviabiliza boa parte da consulta, né? Aí tu imagina fazer um procedimento, fazer uma restauração, fazer um tratamento de canal, alguma coisa assim, num paciente que tem os dentes lá atrás, tem que restaurar, tem que mexer, e o paciente não para, nervoso e ansioso. Não é fácil, não é fácil. Eu tenho notado bastante diferença. Não, mas baixou de bola, Suzana. Eu vou dar sequência aqui então, né? Não sei se a Rosemary tem algum comentário a colocar. Olha, perfeito, maravilha, é isso mesmo, dentro da medicina aí, na parte bucal, né? A gente pode e tem assim um respaldo muito grande, né? Um apoio muito grande dos óleos essenciais, né? Então, já preparando o espírito da pessoa que está chegando, né? Para que ela possa ser beneficiada tanto de forma física, o problema que ela está, assim como emocional também, né? E isso traz nela uma confiança. Certamente, Suzana, essa sua paciente pela primeira vez, você já ganhou ela pelo seu trabalho. Com certeza. Pela memória olfativa que ela vai ficar, né? Por ter chegado na história e principalmente o medo que ela sente ter sido aliviado, assim, tirado com a mão, né? Então... Com certeza. Ela vem da cidade aqui do lado para ser atendida comigo, porque ela se sente segura, né? Tem confiança agora. E bem tranquilo de atender. Foi muito nítido. Muito legal mesmo. Perfeito. É contigo aí também, Renato. Certo. Bom, pessoal, então vou chegar aqui a minha tela, né? Já te coloquei como co-host, tá? Beleza, tá. Vamos ver aqui. Então tá. Então tá dando certo enxergar minha tela? Sim. Certo, então, pessoal. Então, o título aqui que eu coloquei, tá? É a potência terapêutica dos óleos essenciais, onde eu reuni aqui alguns estudos com temas relacionados ao que foi abordado pela Suzana, né, nossa colega, tá, de doTERRA e minha colega de profissional da saúde. E então eu trouxe aqui algumas informações, tá? É de forma bem concisa, né? A respeito então dos óleos essenciais, né? Então as evidências em estudos sobre os óleos essenciais, tá? Eu gostaria de chamar a atenção por meio desse artigo aqui, tá? Que fala em hemorragia multifocal associada à enxaqueca, né? E uso abusivo de medicação. Por que eu trouxe essa situação aqui? Porque isso aqui fala
de uma condição clínica de dor, tá? Que causa sofrimento, onde a pessoa precisa fazer uso de medicação para poder obter alívio, né? Não coloquei aqui todo o escopo do estudo, mas coloquei aqui a conclusão, né, frente aos resultados, né? Então, fala que essa condição de saúde, né, potencialmente incapacitante, né, costuma, né, causar problemas aos médicos, né, com relação aos riscos da ergotamina associada ao abuso da aspirina, né? Tá falando então aqui a preocupação médica em relação ao uso, né, indiscriminado dessa ergotamina e da aspirina, causando essa situação aí de hemorragia multifocal cerebral, né? Por que eu trouxe isso daqui? Poderia ter trazido vários outros exemplos, né? Tipo, o risco de dependência, utilizar medicação para dor, problema de constipação, utilizar algumas medicações antidepressivas ou ansiolíticas, problema de perda de apetite ou ganho de apetite, né? Dependendo da medicação. Nós temos muitas situações assim, quando nós utilizamos a medicina alopática convencional, né? Por exemplo, no caso ali do consultório da doutora Suzana, né? Que outra opção a gente teria para acalmar o paciente, para que ele pudesse ser submetido a procedimento, né? Talvez usar benzodiazepínico, né? A gente sabe as complicações que isso traz em termos de vício, né, de mexer com o sistema orgânico da pessoa. E quando a gente tem um óleo essencial que consegue ter uma potência, né, equivalente a uma medicação sem os para-efeitos que essa medicação traz, então isso é o que a gente busca, né, por meio dos óleos essenciais. Então aqui eu coloquei só um exemplo, né, coloquei um exemplo extremo, quase sensacionalista, a respeito de um problema associado ao uso de medicação. Nesse caso aqui para migrânia, né, que é a enxaqueca. Por que eu peguei a enxaqueca como exemplo, né? Porque a enxaqueca é um exemplo de uma doença associada a um sistema orgânico completamente desregulado, né, com um problema alimentar que também é muito comum em pacientes com cárie, né, porque mostra que a preferência alimentar, que também está associada a presença da cárie, ela também está associada a situações como constipação, dor de cabeça, cansaço, indisposição, né? E o uso abusivo de medicações, sim, traz problemas nessa condição e em outras condições. E é por conta disso que a medicina que se utiliza de recursos naturais, ela cresce progressivamente e exponencialmente, não só no Brasil, mas em todo o mundo, tá? Indo adiante, então, eu peguei aqui um estudo, né, para mostrar a eficácia, tá, de um produto para limpeza bucal contendo óleos essenciais e cúrcuma em conjunto, né, com uma terapia periodontal não cirúrgica, né? E esse estudo foi feito entre pacientes com artrite reumatoide, com periodontite crônica, né? Nós sabemos que os pacientes com artrite reumatoide, eles têm uma tendência, né, inflamatória em todo o corpo, e na periodontite crônica acaba apresentando, é uma situação que se apresenta com maior frequência nestes pacientes. E o que chama atenção aqui, está falando de um ensaio clínico randomizado, a Randomized Control Trial. Por que eu estou colocando isso daqui, gente? Eu não gostaria de tornar essa discussão um assunto chato, porque eu não quero entrar em termos tão técnicos assim, se não for necessário. Mas o que eu queria chamar a atenção para todos aqui, é que dentro dos estudos científicos, existem classificações nesses estudos, e de acordo com a classificação desse estudo, ele ganha um peso muito maior ou não, né? Por exemplo, estudos em que nós revisamos o que foi escrito nos livros, né, chamado uma revisão de literatura, é um estudo que não tem tanto peso, né? Agora, um estudo, né, nesse caso de ensaio clínico randomizado, significa que foi pego 2 grupos de pacientes e foi aplicada uma terapia em um grupo e em outro grupo não foi aplicada determinada terapia, e os resultados foram comparados, né? Então, sim, esses são as famosas pesquisas que mostram resultados mesmo. Então, eu peguei aqui uma pesquisa mostrando, né, o uso dos óleos essenciais no tratamento de periodontite e os resultados que se obtiveram a partir disso,
né? Então, foram divididos 3 grupos, né? O primeiro grupo usou esse procedimento aqui, né? Tipo, que é a raspagem da camada de biofilme do dente, com clorexidina, né? Comparado com esse mesmo procedimento com os óleos essenciais e cúrcuma. E o terceiro grupo foi feito somente a raspagem, né? É o que mostra aqui. E então, como resultado, né, de 6 semanas, de segmento de 6 semanas dessa intervenção, né, aqui fala que o maior percentual médio de redução no índice de placa nos pacientes e nos parâmetros da artrite reumatoide, né, nesse período de 6 semanas, foi observado no grupo B, ou seja, o grupo que se utilizou de óleos essenciais. Então, ou seja, nos óleos essenciais, nesse estudo aqui, eles mostraram uma maior redução nos parâmetros da placa dentária, né? E nos parâmetros da artrite reumatoide aqui, que é o RA, a sigla, né? Porém, né, aqui também o grupo, isso é interessante, né? Falou então que o percentil, né, de redução da periodontite crônica foi observado mais no grupo A, ou seja, o grupo que usou clorexidina em lugar dos óleos essenciais, né? Por que esse estudo é importante, né? Porque esse estudo mostra bem uma realidade muito honesta dos óleos essenciais e de qualquer outro tipo de terapia, em que existem momentos em que a terapia vai estar mais indicada e existem momentos em que a terapia estará menos indicada. Isso é muito importante quando a gente fala a respeito de profissionalismo, né? Porque tem situações em que o óleo essencial ele está completamente indicado e tem situações em que o óleo essencial, pelo menos aquele óleo essencial, vai estar proscrito, ou seja, vai estar não indicado, né? Eu acho isso muito importante quando a gente fala a respeito de confiança, porque senão a gente passa uma ideia de que óleo essencial para tudo e talvez até de forma indiscriminada, né? Por exemplo, quando um paciente ele está com dor, ele, por exemplo, faz uso de um comprimido de paracetamol e não funciona, ele vai tomando 1, 2, 3, 4, 5, 10 comprimidos, ele pode ter complicações que colocam a vida dele em risco se ele não for submetido à lavagem gástrica ou se passar um certo tempo, se não for submetido a uma hemodiálise, por exemplo, né? Então, da mesma forma, a gente não pode pegar um vidrinho de óleo essencial e ir pingando gota atrás de gota, atrás de gota, atrás de gota, acreditando que porque é da natureza, né, não vai ter exatamente nenhum efeito em doses maiores, né? Então, lógico, o que eu estou querendo chamar a atenção aqui é que foi feito um estudo, né, com 3 grupos distintos de pacientes e se observou situações em que o óleo essencial ele foi superior ao uso da clorexidina, né, que é um agente bactericida já bem conhecido. Teve situações em que não foi utilizado óleo essencial e clorexidina, né, e nesse caso a clorexidina foi superior em outro aspecto, mas o óleo essencial ele foi superior a somente a raspagem em si, né? E também um detalhe interessante é que não foi feito, né, neste estudo, um grupo utilizando a clorexidina junto do óleo essencial, né? Até porque nesse caso confundiria, as pessoas não saberiam se é por causa da clorexidina ou do óleo essencial. Mas, por exemplo, a partir desse estudo, né, se abre campo para que então o segundo estudo seja feito usando somente clorexidina, somente óleo essencial e os dois juntos, né? E aí então poderia ser comparado o resultado desse próximo estudo com esse estudo presente aqui na tela, né? Ainda, eu peguei aqui um dado mostrando a diferença, tá, do óleo essencial de lavanda no tratamento da migrânia, né? Um ensaio clínico também controlado, né, por placebo. Então, aqui em azul escuro, mostra a quantidade de pacientes, o percentual de melhora de pacientes que utilizaram o placebo, né, ou seja, uma substância que eles acreditavam que faria, né, um efeito. A gente sabe que o efeito placebo ele existe, tem muito paciente que, por exemplo, tem ansiedade e algumas pessoas, digamos assim, indelicadas, né, no setor de emergência, dão água dizendo que tem clonazepam, por exemplo, a pessoa já vai se sentindo mais calma, né? Então, toda vez que um medicamento é comparado com o efeito placebo e ele apresenta uma superioridade, então a gente sabe que esse medicamento, de fato, ele tem um efeito, né? E aqui, então, mostrou
Nesse estudo, se não me falha a memória, né, foram 129 pacientes tratados para migrânia e cerca de 80, mais ou menos, eles tiveram uma melhora. Isso configurou uma média de 70% de efetividade do óleo essencial de lavanda no tratamento da enxaqueca, né, que é a migrânia, contra um resultado de 46% do placebo, né? Então, ou seja, é mais um estudo atestando uma vantagem do uso do óleo essencial. Para vocês terem uma ideia, pode parecer pouca essa diferença aqui de mais ou menos 26% de melhora entre não usar nada e usar óleo essencial. Mas a questão é que quando o paciente acha que ele está utilizando alguma coisa, muitos pacientes eles tendem a se achar melhor. E um medicamento ele precisa ter muita eficácia para que ele consiga vencer esse efeito de crença do paciente, né? Para vocês terem uma ideia, a diferença da dipirona e do paracetamol para o placebo ela é bem menor que a diferença do óleo essencial quando se trata de enxaqueca e dores em geral, inclusive, tá? Um outro dado aqui mostrando, então, o efeito analgésico da lavanda inalada, né, para frenotomia. Para quem não sabe, frenotomia é o corte do freio da língua, né, em neonatos saudáveis, ou seja, os bebezinhos, né, que estavam sendo submetidos a essa cirurgia, né, eles foram triados em dois grupos. Um grupo recebeu inalação do óleo essencial de lavanda e o outro grupo não recebeu inalação do óleo essencial de lavanda, né? E aqui não apareceu na tela, porque eu coloquei mal o slide aqui, mas essa primeira coluna, apesar de elas estarem praticamente iguais, tem uma diferença muito pequena entre elas, mas essa pequena coluna aqui, ela é a respeito de um score, né, de um sistema de pontuação que avalia a dor que o recém-nascido está sentindo. Por que tem essa avaliação? Porque a criança, o recém-nascido, assim como o cachorro, o gato, eles não conseguem informar que eles estão com dor. Então, existem scores que avaliam situações como frequência cardíaca, contratura dos membros, né? Ruga na testa, expressão de dor, e dão uma pontuação. E aqui mostra, então, a diferença, né, do percentil de dor entre os pacientes que utilizaram o óleo essencial de lavanda, né? Tá aqui a legenda em azul fraco, né? Lavender Essential Oil, contra os que não utilizaram o óleo essencial de lavanda, né? Então, houve uma redução bem significativa na escala de dor avaliada nesse paciente, né? Aqui não está falando percentual de neonatos que sentiram dor, está falando o quanto o grupo que recebeu a intervenção diminuiu esse score que avalia a dor dos pacientinhos, né? Os pacientinhos pequenininhos aí. E aqui avalia o tempo que o paciente chorava depois que era feito o corte na língua do paciente, né? Que foi aqui questão tipo de 12 contra 20 e poucos segundos, né? Então mostrou o percentual de redução do tempo de reclamação, né? Do tempo de choro das crianças. Isso foi estatisticamente significativo, né? Aqui estão os dados do estudo, é um estudo novo, feito aqui em 2022, em junho, então um estudo aí que recém saiu do forno, né? E foi colocado num jornal mundial de pediatria, como está aqui em cima exemplificado, tá? E eu ainda quero chamar a atenção, então, por uma lâmina que eu obtei do computador em 2018, né? Quando eu conheci a doTERRA pela primeira vez, né? Quando primeira vez ouvi falar dos óleos essenciais, eu lembro, então, que o meu pai ele me falou, olha, Renan, tu sabe que a gente está trabalhando aí com tal empresa que tem bom. Ele falou, tu sabe o que essa empresa doTERRA ela tem como produto? Ela tem óleos essenciais, né? Ou seja, uma matéria muito mais refinada que o óleo vegetal. E eu chamo atenção aqui para essa telinha aqui em laranja e marrom, né? Mostrando os resultados da pesquisa, que naquela época existiam disponíveis 20.664 publicações
com o termo óleos essenciais aqui na barra de pesquisa, isso em 2018, tá? E eu quero mostrar agora a quantidade, né, de artigos publicados de 2018 para cá. Nós temos 30 mil artigos, ou seja, em toda a história da humanidade, né, nós tínhamos 20 mil artigos publicados até 2018, sendo que os óleos essenciais têm a primeira publicação datada de 1833. Então, de 1833 até 2018 foram publicados 20 mil artigos. E de 2018 para cá foram publicados mais 10 mil artigos, mostrando, então, a quantidade de pesquisas que vêm sendo feitas nessa área. Vocês podem ver aqui pelo canto esquerdo da tela de vocês a exponencialidade com que os estudos eles têm aumentado, mostrando, então, representando em gráfico o que nós vemos aqui em números, né? Esses estudos todos abordam a respeito da estrutura química dos óleos essenciais e da ação que esses óleos essenciais exercem no corpo. Como eu sempre uso essa figurinha aqui, nós sabemos que o óleo essencial ele é uma nanopartícula, né, no caso dos terpenos, ou uma macropartícula, no caso dos sesquiterpenos, né, mas a célula ela tem uma forma especial de recepcionar eles e eles desencadeiam um efeito. E quando nós vemos esses estudos estão assim colocando em pratos limpos aquilo que nós já conhecemos na teoria. Mas é muito importante que esses estudos sejam realizados e conduzidos para que as pessoas possam ver dados, né? A medicina tradicional ela tem barreiras muito grandes em relação a tudo que vem de novo proveniente da medicina natural, né? Então, nós temos esses estudos, realmente algo que facilita muito. E eu gostaria agora de que vocês me acompanhassem aqui, que eu quero mostrar para vocês a seguinte situação aqui, ó. Quando nós pegamos, eu vou abrir aqui a tela da internet, todos estão conseguindo me acompanhar? A minha tela está sendo bem visualizada, alguém poderia me confirmar? Sim, tá Sim, tudo certo. Certo, então eu quero colocar aqui, bem como se faz, tá? Aqui, ó. Então, eu deixei pronto aqui. Óleo essencial, ensaio clínico randomizado, né? E vejam a quantidade, né, de artigos publicados de ensaios clínicos randomizados, né, que são esses estudos de peso maior. E vejam aqui a tendência, né, com que esses estudos vêm aumentando. Então, o que eu quero chamar atenção com isso, né? Eu comentei com vocês que o ensaio clínico randomizado, que é a situação em que nós estudamos um grupo recebendo a terapia e outro grupo não recebendo a terapia, ele se configura no segundo maior estudo em termos de importância, de relevância. O único estudo maior que ele é quando nós fazemos, então, uma meta-análise, que é quando nós pegamos vários ensaios clínicos randomizados e que foram feitos com o mesmo desenho de estudo e nós juntamos os resultados. Mas o ensaio clínico randomizado, ele é o que precisa para mostrar que determinado medicamento tem potência e deve ser estudado, deve ser levado adiante. Então, vocês vejam né, a importância do ensaio clínico randomizado frente à quantidade de ensaios clínicos para cada artigo publicado. Nós temos 30 mil publicações e dessas 30 mil publicações, 1.000 são ensaios clínicos randomizados. Porque é muito difícil fazer um ensaio clínico randomizado. Quando um cientista ele vai estudar dentro do laboratório, é ele, os vidrinhos, os ratinhos, está tudo sob controle. Mas a partir do momento que nós temos que avaliar pessoas, né, que nós estudamos pessoas, alguém pode se mudar, alguém pode desistir da pesquisa, pode não responder mais. A pessoa tem as variações da percepção da dor quando ela vai responder questionários, tem a necessidade, né, dos estudantes, dos realizadores da pesquisa de colher os sinais vitais, de interpretar direito os scores. Então, toda vez que é encontrada uma diferença estatística, significa que, apesar de todas essas variáveis, a terapia conseguiu mostrar superioridade frente a algo que já existia ou frente à situação de não ter tratamento nenhum. Então, é muito importante o peso desses estudos, sabe?
não tem por que nós duvidarmos da capacidade dos óleos essenciais, porque isso é algo provado, né? Agora é uma questão da gente conseguir dominar a técnica de forma correta. E algo que eu queria mostrar para vocês, tá? Que eu coloquei aqui na tela, esse doutor se chama Dr. Demian Borges, tá? Ele é um dos médicos que compõem o corpo científico da Doterra aqui no Brasil. Eu tive a oportunidade de conhecer ele lá no treinamento de liderança em São Paulo e me tornei aluno dele, né? Que ele é um médico cirurgião que tem especialização em terapia intensiva, trabalha numa UTI de cuidados pós-operatórios em cirurgia cardíaca em São Paulo, onde ele conduziu uma pesquisa do uso do óleo de erva baleeira nos pacientes que estavam internados, né? E esses pacientes internados, eles não precisaram tomar medicações convencionais, apesar delas estarem prescritas caso eles apresentassem dor. Com o uso da erva baleeira, os pacientes que tinham o peito cerrado, que estavam cheios de drenos, que é algo extremamente doloroso, eles não precisaram nem mesmo de dipirona, e, consequentemente, nem de tramal e nem de morfina. E o que eu só queria mostrar aqui para vocês que está vindo de novidade por aí, que eu printei de uma das aulas que eu tive com ele, né? Isso aqui é o eixo de compreensão do ser humano a partir da medicina funcional, onde se estuda o ser humano como um todo, se busca um equilíbrio, né? Então, hoje já tem mapeado, né, todos os exames laboratoriais para serem interpretados em cada pessoa, para se montar protocolos específicos individualizados de óleos essenciais, né? Então, aqui mostra aqui, por exemplo, pegar aqui o circuito inflamatório, né? Quando nós, por sinais e sintomas, exame físico, vemos que uma pessoa tem sintomas inflamatórios, né? E precisa ser abordado o sistema imune, o trato gastrointestinal e a microbiota, né? As bactérias presentes no intestino e os exames a serem avaliados para conseguir chegar a uma conclusão quanto ao que fazer, né? Aqui o circuito hormonal, né? Mostrando o funcionamento da tireoide, funcionamento das glândulas reprodutivas, funcionamento da glândula adrenal, né? E isso aqui é uma coisa que promete muito, porque, por exemplo, na minha área, que é a nutrologia, que eu estou me especializando, tem muitos pacientes que eles me procuram querendo fazer uso de anabolizante, né? Injeção de testosterona, ou de GH, né, que no caso é o hormônio do crescimento, ou de estradiol, no caso das mulheres. E hoje tem uma linha de pesquisa muito forte conseguindo fazer essa modulação hormonal com o uso dos óleos essenciais, né? Muito ainda precisa ser descoberto, mas muito já se descobriu também. Então, ainda tem pesquisas em andamento, né, com relação a esses temas, mas até mesmo, por exemplo, o sistema cardiovascular, o sistema de detoxificação, o sistema bioenergético, né, o sistema neuroendócrino, todos esses sistemas eles estão sendo estudados, né, nos Estados Unidos, na Europa, em outros países. Então, e a compreensão do que se fazer especificamente para alterar esses exames, né, e deixar o paciente em equilíbrio, está sendo cada vez mais compreendido quando se trata de óleos essenciais, né? Então, gente, essa é a apresentação que eu tinha para compartilhar com vocês, né? E mostrando que, assim, eu estou muito convicto, né, em relação ao uso dos óleos essenciais, né? Tem evidência científica de peso mostrando o funcionamento deles, né? E nós temos aí a oportunidade, né, de sermos nós que a levar essa terapêutica para todas as pessoas, né, espalhadas mundo afora. Então, eu encerrei aqui a tela, né? É um produto, tá, que ele pode ser levado, divulgado, sem medo nenhum da tal da síndrome do impostor, né? Que é quando nós temos um certo receio de divulgar um produto ou marca, porque no nosso íntimo nós não temos crença suficiente e a gente acredita que vai estar, talvez, tirando vantagem em cima de alguém que talvez não tivesse nem condições de estar fazendo uso daquele produto, né? Eu tive durante muito tempo, confesso para vocês, um pinguinho de dúvida,
né? Mesmo frente a vários estudos, mesmo frente a várias evidências, e porque apesar da teoria ser muito importante, né? Quando nós vemos o efeito prático do medicamento, como por exemplo o relato, né, da paciente da doutora Suzana, isso transforma completamente a nossa experiência teórica numa experiência prática que tem um peso muito maior, né? Infelizmente, quando nós falamos de ciência, a experiência ela não tem tanto valor assim quando nós vamos fazer publicações. Mas o relato dos pacientes e das pessoas, dos nossos familiares, os nossos mesmos, com os óleos essenciais e com plantas, com ervas medicinais, eles já são bem robustos e eles sempre devem ser levados em consideração, né? Mas agora, isso quando eu falo a respeito de ciência, né? Apesar disso ser importante, tem que ser levado em consideração. Para a ciência, o que vale é o estudo, né? Mas agora, quando nós falamos da nossa crença, o estudo é importante para abrir caminho para que nós possamos usar. Mas a nossa experiência ao utilizar o produto, né, junto com o conhecimento teórico, é o que vai fechar tudo, né? E para mim foi muito importante ter ido lá em São Paulo, ter conhecido o comitê de pesquisa, ter conversado, né, com o Dr. Pedro, que é um neurologista, que também é pesquisador da Doterra, né? A doutora Camila, a doutora Melissa, que são intensivistas, e esqueci o nome da outra colega, que é alergista, né? Que é uma pediatra com especialização em alergiologia e imunologia. Então, para mim, ver as pesquisas que estão sendo conduzidas, né? A forma como estão sendo conduzidas e os resultados foi um diferencial, né? E ainda 3 meses atrás, eu achava, né, que eu estava completamente convicto quanto ao efeito dos óleos essenciais. Só que eu tinha algumas restrições, no sentido que eu achava, não, mas de repente para a dor, quando a dor foi mais forte, pô, a gente talvez vai ter que usar logo um outro medicamento, ou determinada situação não vai ter jeito, a gente vai ter que utilizar a terapia convencional. E quando eu cheguei lá e vi exatamente o contrário, né? Por exemplo, imagina numa UTI um paciente com tórax cerrado, né? Na cirurgia cardíaca é cerrado o tórax, colocado um afastador, puxa, né, as costelas para cada lado, então se mexe no coração, se costura, fecha, coloca dreno dentro do pulmão para não ficar vazando o ar para fora do pulmão, e esses pacientes não precisaram nem de dipirona, né? Foi uma coisa que me deixou de queixo completamente caído, né? Por quê? Porque se descobriu, né, que esse óleo de erva baleeira ele tem exatamente o mesmo efeito da dexametasona, que é um corticoide, né? O corticoide que a gente tem medo porque engorda, porque incha, porque retém líquido. Só que veja só, o óleo da erva baleeira ele faz somente o efeito anti-inflamatório do corticoide. Ele não tem os outros para-efeitos que mexem no metabolismo, né? Então, é uma questão de tempo, né, para que nós possamos saber usar cada vez com mais eficácia esses óleos essenciais, né? Mas hoje tudo que nós já sabemos, já tem coisa suficiente para emagrecer, para refinar a pele, para tirar celulite, para melhorar o humor, para dar ânimo, né? Eu, no caso, eu usava medicação forte, né, medicação derivada da anfetamina para déficit de atenção e hiperatividade, e estou conseguindo, né, fazer todas as minhas atividades utilizando o Peppermint, o Rosemary e o Tira, né, que é um blend da Doterra. Então, eu não gosto de abordar a situação comercial quando eu estou fazendo uma apresentação focada em produtos, mas eu gostaria de realmente convidar todos aqui a encher, né, as próximas lives e a divulgar muito, né, os óleos essenciais, porque isso vai fazer bem para muitas pessoas. E imaginem, né, quem aqui não gostaria de ter 1%, né, de comissão toda vez que uma farmácia adquirisse do laboratório um lote de dipirona, né? Ou quem não gostaria de ter 1% toda vez que alguém né, utilizasse ibuprofeno, cetoprofeno, né? Então, essa é uma oportunidade real, né, de estar um estímulo para que nós possamos levar adiante algo que funciona e algo que é novo, né? E algo que agora sim eu tenho certeza que vai se espalhar, né? Chegou em hospital, chegou em pesquisa, chegou em UTI, centro obstétrico, né?
que dirá o efeito que tem dentro do uso domiciliar, né? Então, gente, é essa a apresentação que eu tinha programado, né, e as minhas considerações, e deixo o tempo aberto aí, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta para mim, para a doutora Suzana, ou até para a Rosemary, né, podem ficar à vontade, né? E quem já tem que botar as crianças na cama também pode ficar à vontade. É isso aí, muito bom, muito bom. Tem uma pessoa aqui, a Rosânia, ela colocou aqui para nós que ela já indicou o cravo para uma pessoa que estava com dor de dente, né? E muito inchado também, até que ela fosse ao dentista, até que ela usou e parou a dor e desinchou, né? Que legal, né? Coisa boa, né? Isso aí, isso aí. Isso é maravilhoso, né? Saber que você pode, numa emergência, principalmente na sua área, né, da dentista, né, que é tão difícil a gente achar um pronto atendimento. É nesses casos aí que, nossa, faz muita diferença. Não é mesmo? Sábado e domingo, tá pessoa... e olha que dor de dente não perdoa, né? Não é fácil, é terrível. É terrível, isso É mesmo. terrível. O pessoal aqui está dizendo muito boa palestra, top mesmo, aprendi, deu muito, ela falou aqui. Mais lives. Então vamos ter mais lives, né, doutor Renan? Com outros profissionais. Até é Eu importante achei... que todos... Opa, desculpa, pode falar? Era só um comentário. Eu achei incrível essa erva, o óleo essencial de erva baleeira. Nossa, sensacional. Não, sensacional mesmo, né? Sensacional. Eu queria fazer uma pergunta sobre esse óleo. Posso? Sim, pode. Eu não conheço ainda esse óleo dessa planta Erva baleeira. Uhum. Ele vem com esse nome, o óleo, ou tem um outro nome? Não, é esse nome, só que esse óleo aí é um lançamento da Doterra. É Foi lançado lançamento, né, agora que a gente não conhece. no Ok. último Da erva evento, né? baleeira. Sim. Uhum. Ok. Ela é uma erva altamente com propriedades anti-inflamatórias, né? Muito utilizada na fitoterapia há anos. Sim. Uhum. Na realidade, a Doterra não tem... Eles mesmos falaram, né, que eles não têm nenhum mérito em descobrir a erva baleeira. Na realidade, teve várias pessoas ali de Minas Gerais, daquela região, né, pediram que o óleo fosse estudado, então o óleo foi estudado laboratorialmente, né, depois em modelos animais, depois em seres humanos, aí ele foi lançado, né. Inclusive, eles disseram que se alguém tiver alguma planta que não tem no arsenal de óleos essenciais e que tem uma relevância popular muito forte, que é para enviar, que eles vão estar, então, organizando pesquisas em cima desse respectivo óleo. Gente, um anúncio rápido aqui. Todas as quartas-feiras, às 21 horas, nós teremos live. Nós vamos anunciar com folder, né, de qualquer forma, mas já fiquem cientes, né, que a partir de agora, até segunda ordem, né, nós teremos lives todas as quartas-feiras, às 21 horas, né? Sempre vai ser nesse modelo, vai ter um profissional de saúde e, a depender da situação, eu vou fazer algum complemento ou não, e sempre complementando relacionado ao que o colega que me antecedeu falou, né? Eu tive uma situação que eu perdi o material que eu tinha separado ontem, né? Não sei exatamente o que eu fiz, eu tinha copiado o endereço de artigo, né? Mas eu quis colocar em relação à dor e em relação ao tratamento dentário, que foi apresentado pela colega Suzana ali, né? Eu tinha ontem, inclusive achado um que falava assim de ansiedade em sala de espera de dentista, né, especificamente. E eu não sei o que eu fiz com o endereço, eu não achei ele de novo, porque quando eu achei por acaso, dei um Ctrl+C, Ctrl+V e fechei o arquivo e não consegui achar mais. Mas foi sensacional igual. Obrigado. Comentário aqui, ó, que colocaram. Utilizei cravo enquanto usei aparelho. Tenho gengiva retraída. E o cravo é sensacional. Tira dores e causa conforto. Bom. Muito bom. Muito bom. Uma coisa que eu gosto de fazer depois que eu escovo os dentes, né? Principalmente durante o dia, né? Que
a placa, ela é, como você mesmo falou, ela é muito rápida. Então, a gente coloca ali, eu tenho pouca acidez na boca, né? Então, isso faz com que, né, tenha mais facilidade. Então, eu coloco 2 colherzinhas de chá de sal e acrescento ali, é para fazer um enxágue bucal, com um pouquinho de água morna, e coloco umas 3 gotinhas de melaleuca, 2 de peppermint, né? Faço um pouco de cravo, às vezes eu coloco, e faço um bochechinho e já protege aí o resto do dia até fazer uma nova limpeza de novo à noite, né? Ele é muito bom. Dá para colocar um guarde também. Um guarde, sabe? É muito bom. E tem um par efeito, né, pessoal, que esses óleos essenciais aí que foram citados, né, um guarde, melaleuca, peppermint, eles também têm efeito sacietógeno. O que que é? Tipo, eles trazem saciedade, né? Então, por exemplo, alguns pacientes eu falo, ó, pinga na pasta de dente, escova os dentes quando tiver com vontade de devorar tudo, né? E eu mesmo faço isso, por exemplo, né? E a gente tem óleos, né? O Peppermint, o On Guard, o Smart Sace, o óleo de toranja, o de gengibre, são óleos que têm essa capacidade aí, né? O óleo de cúrcuma, né? Que é o turmeric da doTERRA, né? Também, que é o óleo apresentado no estudo, né? Também tem essa capacidade tanto de evitar a formação de placa, né, de ser um ajudante na formação de placa, para combater a formação de placa, quanto também para, além de promover efeitos anti-inflamatórios intestinais, também reduzir o apetite, né, e consequentemente, por exemplo, ajudar numa aderência da dieta, né, que é uma grande dificuldade, né, a gente sai da dieta, com a dieta do nutricionista embaixo do braço, e quando vê o primeiro pastelzinho de queijo, já dá uma queda, né, na força de vontade. E assim, em outro momento, né, eu vou ter oportunidade de apresentar isso para vocês em live, mas está se tornando uma das grandes frentes de utilização do óleo essencial aí para o emagrecimento, controle de peso, modulação hormonal para ganho de massa muscular. Está sendo uma frente tão grande quanto é a parte emocional, né? Que os óleos essenciais já são famosos aí para controle de emoções. Tem estudos muito fortes, inclusive a gente já falou em outras lives, né? Que a doTERRA lançou o MetaPower, que ainda está em fase de teste nos Estados Unidos, né? Que meu pai está utilizando e está assumindo a barriga do homem, né? E é algo muito efetivo, né? Mas então é isso, gente, né? O objetivo do nosso encontro é a gente poder, né, deixar escancarado, né, a funcionalidade dos óleos essenciais agora provado por ciência, né? Ok, muito obrigado, doutor Renan, doutora Suzana, valeu aí a ajuda de vocês, né? Então, pessoal, se liga aí, quarta-feira que vem, todas as quarta-feiras nós vamos ter aqui o doutor Renan e um profissional da saúde nos ajudando aí a falar mais sobre os óleos essenciais e os benefícios dentro de tudo que a gente pode conhecer da linha científica aí, ok? Acredito que não tenha mais nenhuma pergunta, pelo menos aqui no chat, né? Então... Um abraço, prof. Rosemary. Um abraço, Lúcia, minha querida. Beijo para todos vocês. Boa noite, gente. Essa live aqui vai ficar gravada, tá certo? E qualquer coisa a gente está aí para ajudar. Um abraço. Um abraço, Boa noite. muito obrigado. Boa noite, até. Tchau, Boa tchau. noite.